Rádio Unaerp. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, ouvinte que nos acompanha na Rádio Unaerp, pelo site radionaerp.com.br, no canal do YouTube, Facebook e Twitch Rádio Unaerp. Tudo bem com você? Esse é o Memória da Comunicação de Ribeirão Preto, um projeto dedicado à história da comunicação da cidade, coordenado pelo professor Gil Santiago e audiovisual de Pedro Cassebe e Andrei Violante. Eu sou a Vitória Soares, estudante do curso de jornalismo, e juntamente comigo está o Fernando Otávio, que vai apresentar o nosso entrevistado. Hoje nós vamos mergulhar no universo do rádio, com um dos maiores comunicadores do rádio AM de Ribeirão Preto, Luiz Ronaldo Bardeu. Luiz tem uma longa e marcante trajetória no rádio e na televisão. Graduado em letras e com pós-graduação em língua portuguesa, desde o início de sua carreira no rádio demonstrou uma imensa paixão pela comunicação, especialmente pela interação com o público. Teve forte atuação em programas de auditório, como os tradicionais shows de calouros, formado pelo qual sempre demonstrou grande afinidade. Hoje, aos 73 anos, segue sendo reconhecido como um comunicador apaixonado pelo que faz, com uma carreira marcada pela dedicação, versatilidade e amor ao público. Boa noite, Luiz. Seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui e reencontrá-lo. Seja muito bem-vindo. Alô. Boa noite. Gil Santiago, grande professor, grande amigo, radialista também. Alô, Vitória Soares, seja bem-vinda. Estou muito feliz aqui com você, com o Fernando Otávio também, para falar do rádio. Coincidente ou não, hoje é o dia da voz do rádio, né? A voz do rádio. Então, hoje é o dia da voz, de homenagear aqueles que exercem essa profissão, que usam essa ferramenta, não é? A voz para levar alegria, provocar emoções. É a voz amiga, é a voz que informa, é a voz que canta, é a voz que alegra, como eu sempre disse, né, que a voz ela é um instrumento que você tem que cuidar com muito carinho, principalmente quem trabalha no rádio. Eu tenho 73 anos e vocês podem observar que a minha voz ela não está envelhecida. Eu não estou, oi, amigo, tudo bem? Não, eu estou aqui com um garotão de 35 anos, a idade do Gil Santiago. E olha, eu quero agradecer a sua presença aqui, esse tempo que você dedica para a gente e as histórias que você vai nos trazer aqui. Tenho o prazer de registrar esse momento seu, que é um dos mais importantes do Rádio AM de Ribeirão Preto e que eu tive o prazer de conviver aí ao seu lado boa parte desse momento aí. Muito bem-vindo, Luiz. Eu passo para a Vitória, que já começa essa entrevista. Luiz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes de ter você aqui. Você é um cara sensacional. Desde a pré-entrevista, você já mostrou para nós o seu brilho nos olhos, referente à sua profissão, ao que você faz. Então, estamos muito felizes por ter você aqui. E assim, para começar a nossa entrevista com o pé direito, eu quero saber de você. O que te levou ou quem te incentivou a escolher ser radialista? Da onde que veio isso? Isso veio da minha mãe. Minha mãe, ela era uma ouvinte do rádio. Eu nasci lá em Corumbá, Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia. E minha mãe, ela acordava, já ligava o rádio, ouvia a Rádio Tupi de São Paulo, a Bandeirantes de São Paulo, os locutores de lá. E tinha um locutor que ela elogiava muito. E eu ficava ali sentado ao lado dela, né, tomando café, e ela, ai, que voz bonita, olha a voz desse homem. E eu ficava com ciúme, sabe?
porque eu queria que a minha mãe elogiasse a minha voz. E esse locutor era o Hélio Ribeiro, aqui na banda da Bandeirantes, cada dia melhor que antes você ouve o seu correspondente musical. E a minha mãe, aí quando eu cheguei na idade lá, isso eu tinha aqui meus 18 anos. Quando eu cheguei nos 19 anos, eu falei com um padrinho meu, falei que eu queria trabalhar no rádio, queria ser radialista. Aí ele falou, eu conheço o gerente lá da clube, lá, fala com ele, vê se dá uma oportunidade para mim e tal. Dito e feito, né? Ele falou e depois ele entrou em contato comigo, falou, você tem que estar lá na rádio, dia tal hora, para fazer um teste. E eu fui lá. Cheguei lá, estavam todos os locutores, me deram 5 papéis, 5 textos, e falou, entra lá e leia os textos. Meu Deus, todo mundo me olhando, aquele aquário lá, né? Aquela gravadora. Eu estava tranquilo, sabe? Só os papéis que tremiam, sabe? Eu estava tranquilo. Aí eu li todos os 5 textos. Quando eu saí de lá, o gerente, que era o Carvalho Sobrinho, falou, voz bonita, dicção perfeita, você estava muito nervoso, você está contratado. A partir de amanhã, você poderá vir aqui, ficar na rádio, acompanhar todos os locutores, os horários, para ver como é que faz o programa de rádio e depois eu vou te dar um horário para você apresentar. E assim foi feito. Luiz, é muito incrível essa história toda, mas você pode dizer pra gente em qual cidade foi que aconteceu? Corumbá. Mato Grosso do Sul, onde eu nasci, né? Uhum. É Campo Grande, Aquidauana, Miranda, Corumbá. Fronteira com a Bolívia. Nossa, interessante, muito legal, muito legal. Lá eu comecei, e lá eu trabalhei na TV Cidade Branca, e fui ficar fazendo uma trajetória. Para você ter uma ideia, eu trabalhei em 25 emissoras no país. Nossa, bastante. E Luiz, Em Ribeirão Preto, eu trabalhei quase em todas as AMs em Ribeirão. Eu iniciei na Clube, que era PR7, depois fui para 79, fui para a Renascença, tudo rádio AM, porque a FM em Ribeirão, quer ver, ela começou em Ribeirão em 82, 83, mais ou menos. Eu já estava um ano na Clube AM, fazendo o maior sucesso, programa de auditório, viajando, fazendo show em circo. De repente, a concessão que o Zé Inácio Pisani ganhou, ele comprou, né? Deus o tenha. Já existia a concessão de uma FM, só que ela não estava no ar. Quando ele comprou a Clube AM, ele a colocou no ar. Tá? Ele contratou os comunicadores, eu continuei na AM, ele levou o Paulinho, uma pessoa que já estava lá também na FM, aí veio o Gil Santiago, veio uma turma boa, né, na Clube FM, e a FM também foi crescendo, né? Mas a AM foi o ponto de partida, né? Você sabe, eu sempre digo aqui, viu, Luiz? Eu vim para o lugar do Paulinho, no FM, na Clube FM. Porque aí o Paulinho passou a dedicar exclusivamente para o programa de AM, que era um estouro também, né? O Paulinho ele já estava. Quando eu cheguei pedindo emprego na Clube, na PR7, o Paulinho já estava lá. Sim. Porque aconteceu o seguinte, todos os comunicadores da PR7, Iris Ribeiro, Coraúce Neto, todos que estavam lá, tinham ido para 79. O Zé Inácio comprou e eles pegaram e saíram. E a rádio só ficou Vilela. Vilela e o Roberto Ribeiro, praticamente só. Né? A discotecária Cidinha, né? Praticamente só. Aí ele veio aqui em Monte Alto, ele soube do Paulinho Professor, ele ouviu, ele gostou do Paulinho Professor, que era de Bebedouro, mas estava trabalhando na Rádio Cultura de Monte
Monte Alto, ele convidou, levou o Paulinho. Exato. E o Paulinho... 3 meses depois, eu cheguei lá pedindo emprego. Aí é outra história. Vamos contar essa história também, viu? E o Paulinho fazia o AM de manhã e fazia o FM final da tarde, né? Isso. E aí depois ele resolveu, assim, foi uma felicidade muito grande dele também, dedicar totalmente para o AM. Foi aí onde eu abri um espaço para eu chegar em Ribeirão Preto e fazer o horário dele no FM, na Clube FM, né? Mas o sonho do Paulinho era ser narrador esportivo. Eu, quando cheguei, além de fazer o microfone, trabalhar nos programas musicais, ele também narrava as outras. Aí veio o Brisa, né, o Brisa, que tornou-se oficial. Aí ele pegou e dedicou apenas a animador, né, programas musicais. Aí ele foi embora. 2 anos depois ele foi para a Rádio Capital, aí fez a carreira dele lá em São Paulo e está na AM até hoje. E Luiz, você disse que iniciou sua carreira em Corumbá, né? E como foi, né? E quando que foi essa chegada em Ribeirão Preto, né? Porque de Corumbá para Ribeirão Preto é uma distância bem grande, né? Então, foi assim, quer ver? Quando eu estava lá em Corumbá, trabalhando lá e tal, veio uma proposta para mim da Rádio Difusora de Cáceres, do senhor Vitor Vinhardi, que Deus o tenha. E eu fui para a Rádio Difusora, lá para Cáceres, pedi demissão, aceitei tudo e me mudei para lá. Fui para lá, isso em 75, mais ou menos, foi isso, 1975, fui para lá, 78, fui para lá. Lá eu fiquei um tempo, até que um dia a Gretchen foi fazer um show no clube lá e ela e o empresário falaram que ela ia no meu programa dar uma entrevista. E ela estava estourando no Brasil na época, né? E eu anunciei que ela ia no programa. E ela não foi. Nossa. Ela não apareceu. E aquela multidão na porta da rádio, aí eu peguei, descasquei, né, o abacaxi em cima dela. E é um ato de responsabilidade e tal. E a direção do clube era tudo do Rotary Lions e comandava, era a única rádio que tinha na cidade, comandava o comércio. Eles pediram a minha retratação e eu não retratei. Eu falei, não vou retratar. Fui bastante radical nessa parte aí. Aí o diretor, o dono da rádio, falou, olha, estou ameaçando tirar os patrocínios daqui da rádio se você não retratar. Eu falei, eu não vou retratar. Ele falou, então eu vou ter que demitir você. Eu falei, tudo bem. Aí eu vim embora. Aí eu tenho uma tia que mora em Juiz de Fora. Aí eu não queria voltar para minha terra natal. Eu falei para minha mãe, eu fui lá para Juiz de Fora. Cheguei lá e fui trabalhar na Rádio Difusora de Juiz de Fora. Tá? Trabalhei na Rádio Difusora de Juiz de Fora. Depois de uns 6 meses, 8 meses, uma rádio de Muriaé, Minas Gerais, me chamou para ir para lá. Eu fui para Muriaé. Lá fui. Mobiliaram casa para mim, tudo. Também não me adaptei muito lá, fiquei uns 8 meses, né? Peguei tudo, voltei para casa da minha mãe lá em Corumbá. E lá em Corumbá, aí entrou o desafio. Eu encontrei um amigo meu, que também é falecido, Farid Yunis, e encontrei, Ronaldo, e tal, você tá, você subiu e tal. Eu falei, eu estava lá em Muriaé, Minas Gerais, agora eu voltei, não sei para onde que eu vou, falei para ele. Por que você não vai para Ribeirão Preto? Eu morei lá, rapaz, lá os radialistas são fera. Tem que ser bom para trabalhar. Para que ele falou? Tem que ser bom. É um desafio. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Um grande desafio. Eu mostrar a minha capacidade. Não que eu era convencido que era bom, nada disso. Sabe? Você tem que jogar nos melhores... melhor time, onde tem os melhores craques, os melhores jogadores. Eu pensava assim, eu quero estar lá. Eu falei para
minha mãe. Minha mãe tinha uma amiga em Ribeirão Preto. Ela conversou com essa amiga. Ela falou, não, eu recebo. Pode mandar aqui, eu recebo. Aí eu cheguei, fui para lá. Ela me recebeu na casa dela. No dia seguinte, a primeira rádio que eu bati palma foi a Rádio Tropical. Era José Carlos Caparelli que estava fazendo o programa. Ele me recebeu gentilmente, foi muito bacana. Aí ele falou, olha, tem a Rádio Unaerp, você pode ir lá na Rádio Unaerp, esqueci o nome da rádio, e tem a Clube, aliás, a Clube está sem locutores, porque todos saíram, foram para a Rádio 79, parece que só tem um locutor lá. Ele foi falando das rádios que tinham, né? Aí eu fui lá na Unaerp, lá eu conheci o Besquiza, né? Conheci o Maza Sobrinho, na época, né? E não tinha oportunidade, estava completo o quadro, eu disse, e fui lá para tudo, R7. Aí cheguei lá, aí tem uma história emocionante aí com o meu encontro com o Zé Inácio Pisani, e me marcou muito, foi um grande desafio, porque a rádio tinha na época, na PR7, era 5 quilos, porque era importante. Eu já tinha trabalhado com rádio de 250, era bem inferior, bem baixo mesmo. Ali era 5 mil, né? 5 mil ali. Chegava longe de toda a região. O Zé Inácio falou para mim, falou, olha, vamos lá no estúdio, vou fazer um teste. Mas eu acredito que você não vai conseguir porque você só trabalhou em rádio pequena. Você não tem experiência de rádio grande. Você conhece o Coraúce Neto? Eu falei, não, estou chegando agora. Você conhece fulano? Eu falei, não. Eu falei, então, esses são comunicadores. Eu falei assim, mas você precisa me ouvir. Se você me ouvir e falar que eu não sirvo, tudo bem. Aí ele mandou eu esperar, eu esperei. Depois de algumas horas ele me chamou, fui lá, o Adalto estava lá na gravadora, ele falou para o Adalto, grava esse moço aí que ele quer fazer um teste. Ele falou para mim, vai lá e apresenta o programa. Não tem nada, não. Fui lá, era no sábado isso aí. Eu fui lá, entrei, bom dia, apresentando o programa, recebi em minhas mãos, recebi a carta. Eu simulei um programa de rádio. A música do Roberto Carlos, Amada Amante, sucesso aqui, na clube e tal. Fiz o teste. Ele falou assim, olha, é o seguinte, amanhã eu vou fazer uma carta para o seu Onofre, que ele era o recepcionista. Você vai fazer um programa das 10 a 1 da tarde, porque o Paulinho, boa pessoa, ele vai estar em Alfenas para narrar uma partida de futebol, jogo no comercial. Você vai passar para ele. E aí nós vamos te ouvir. Toda a turma aqui, nós vamos te ouvir. Aí na segunda-feira a gente se fala. Tá? Saí dali emocionado, foi a grande oportunidade que eu tenho. Fui lá, conversei com o Chiquinho, nem sei por onde anda o Chiquinho, eu queria tanto reencontrá-lo. Aí eu conversei com o Chiquinho me orientou bastante. Fui numa papelaria, comprei um papel de carta, porque eu sempre fiz meus programas todos produzidos, gostava de produzir. Eu aprendi isso com o Hélio Ribeiro, todo o programa do Hélio Ribeiro era produzido. E aí sentei lá em casa, lá onde eu estava hospedado, produzi o programa. Segunda-feira, eu ia entrar às 9, 7 horas da manhã, eu estava lá na rádio. E era o Sebastião Xavier que estava apresentando. Aí, chegando aqui, o garoto de Mato Grosso, era Mato Grosso na época, né? Era integrado, não era ainda dividido, né? Era Mato Grosso. Luiz Ronaldo, o garotinho, daqui a pouco vai estar com vocês e tal. Ele me entrevistou. Quando foi 9 horas, eu entrei no ar. E o Paulinho, boa pessoa, ele era a menina dos olhos do Zé Inácio Pisani. Era tudo do Zé Inácio Pisani. Aí eu
eu entrei no ar. Quando eu entrei no ar, eu comecei a falar e tal. Vamos lá, o telefone está liberado aqui, vamos atender. Alô? Oi, Paulinho, tudo bem? Eu falei, oi, Joana. Não, meu nome não é Joana, meu nome é Cida. Eu falei, mas o meu também não é Paulinho, é Luiz Ronaldo. Aí só foi aí o Chiquinho falou que é risada. É uma brincadeira, eu já gostei, porque ela me confundiu com o Paulinho, que era a menina dos olhos do Pisani. Falei, aí foi. Fiz o programa, aí o Chiquinho ainda me deu uma carona, eu nem sabia dirigir, ele que me levou lá em cima, lá para cima do Ipiranga, lá em cima, para lá, ele me deu uma carona, me disse, não, eu tenho certeza que ele vai gostar, ele vai te contratar. Você foi muito bem, muito bem. Na segunda-feira eu cheguei na rádio, também o Zé Inácio chegava lá pelas 8h30, 9h, ele já estava às 7h, eu estava lá. A Cristina era a recepcionista, não esqueço de nenhum detalhe. Eu não esqueço, eu até choro quando vou falar. Eu estava sentado e eu precisava muito daquele espaço, né, daquela contratação. Aí não demorou muito, o Zé Inácio chegou, ele entrou, ele bateu na minha perna, se eu estava sentado, falou, entra aqui. Cris, manda 2 cafés aqui para mim. Entrei, sentei. Ele falou, quanto você quer para trabalhar? Na época, era cruzeiros. Eu com medo de pedir muito e ser contratado, falei para ele, 6.000 cruzeiros tá bom. Ele falou, eu vou te dar 8. Só que eu não vou adiantar nada, não tem vale, não tem adiantamento de nada. Tá? Você vai começar a fazer o programa aos domingos, na evolução, né? Você pode pegar um programa diário, aí deu outra. Comecei a fazer os programas de domingo, programa de auditório, as pessoas começavam a chegar, esse aí é o auditório, da PRA7. Essa foto aí era quando eu estou lá no meio da turma, lá. Eu fazia shows, comecei a fazer show em circo e tal. Quer ver? Sabe o que vai aparecer? Eu vou ter que subir o celular. Tá vendo aqui em cima? Aqui, vamos ver se aparece. Tá vendo aqui, ó? Pra cá, tá? Quero mostrar esse disco aqui, ó. Tá vendo? Assim, estamos vendo, O sim. vídeo dele. Não consigo mostrar. Eu queria mostrar tanto. A gente tá vendo ele sim. Dá para ver, sim. Isso. Esse é um disco de platina. Com 6 meses eu ganhei esse disco de platina, pela gravadora 3M. Estava bombando a gravadora na época, né? E eu ganhei como o comunicador Revelação do Interior. Eu fui receber esse troféu lá no Parque de Convenções do AMB. E com 11 meses de rádio, o Zé Inácio Pisani pagou uma passagem para mim. Ir de volta para Corumbá para eu ver minha mãe. Ganhei de presente dele. E todas as pesquisas que tinha, eu sempre ganhava um troféu no rádio. Aí eu comecei a fazer show em circo. Depois ele me deu um programa à tarde, da 1 às 4. Eu passava horário para o Canarinho, que Deus o tenha, grande Canarinho. Depois do Canarinho veio o Sabido, e o meu Sabido, que Deus o tenha. Aí veio o Miltinho Rodrigues, que Deus o tenha. Eu passando ali, era auditório, era gente, e shows do circo, lotava circo. O Paulinho também começou a sair para fazer show em circo. E assim porque a Clube, ela liderava a audiência em toda a região. Não tinha para ninguém, era Clube, e a Clube era uma rádio Globo no interior, realmente nessa região. Era muito forte. E eu e o Paulinho, então, eu estou falando de mim, mas soma isso comigo, junto com o Paulinho, porque o Paulinho também estava
sucesso que eu estava. Né? E aí foi embora. Aí a Clube sai, a PRS7 sai da Barão do Amazonas, número 35, muda o nome, né? Ele tira o PRS7, coloca Clube, leva para a Avenida 9 de Julho, 600. E lá nós fomos. É um espaço para vocês também perguntarem. Fala. Oi, Luiz. Essa história é muito legal, muito emocionante. Eu quero saber um pouquinho como que era a programação da Rádio Clube nessa época que você estava. Como que era a programação? Boa pergunta, boa pergunta. Eu criei o slogan lá, pode me chamar de amigo. Tanto é que quando o Paulinho foi para a Rádio Capital, ele levou essa frase, ele começou a usar lá. E quando eu fui para a Rádio Globo, em 89, eu não pude usar, porque o Paulinho já estava com a marca lá no lugar para ele, né? O programa era um programa de participação de ouvinte, tipo assim, Sua Carta Vale Música. Eu tinha um quadro que era lindo, a música do Roberto, que parece que foi feita para mim. As pessoas ligavam, oi, alô, quem está falando? É Vitória. Oi, Vitória, boa tarde, tudo bem, Vitória? A vida tá boa? Tá. Qual é a música do Roberto que parece que foi feita para você? Aí ela falava, outra vez, porque quando eu conheci meu marido, ele sempre oferecia no rádio essa música para mim. Legal. A música do Roberto que parece que foi feita para mim. Eu tinha um outro quadro, essa aí, eu lancei. Não fui eu que criei, tá? Não é criação minha, mas eu lancei a história no rádio em Ribeirão Preto e para toda a região. Depois o Léo Oliveira veio e deu continuidade. Mas eu tinha assim, minha vida, minha história. A história de cada um. Eu contava essa história. Só que eu contava e relacionava com a música do Roberto. Todas as minhas histórias eu relacionava com a música do Roberto. E esse quadro tem mais só a história, a oração também eu fazia, mensagens, agenda da felicidade eu tenho até hoje. E na época, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para você, quer ver? Quando eu cheguei, não tinha as vinhetas, não tinha trilhas assim, né? Então a gente pegava de música, né? Então, uma música que eu usava de abertura, vamos ver se eu mostro aqui. E Luiz Airão está aqui, ó. Vou por aqui. Vou botar aqui. Eu vou ligar a caixa. Vou ligar a caixa. Vou ligar a caixa. Vou soltar. Ó, vou comentar aqui. Ó. Oi, tô chegando. Alô, alô. Meu nome é Luiz Ronaldo. Pode me chamar de amigo. Aqui não tem tristeza, é só alegria. É festa, é carinho. Alegria, alegria. Venha comigo formar essa corrente. Gostaram? Legal, né? Muito bonito, Luiz, muito bonito. Essa é a minha abertura. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui para a Clube, que a Clube subiu lá para 9 de julho, número 600, quer ver? O Zé Inácio com o Paulo, né? Que os dois comandavam, o Paulo Pisani também, é outro que deu muita força para nós, né? O grupo Nós, que é comandado pelo Henrique, né? O Henrique, eles começaram a vinhetar, fazer vinhetas para a rádio e tal, né? E na época eu tive uma vinheta, cadê? Eu vou achar essa vinheta agora aqui. Depois eu mudei. Era com o grupo Nós. Aí eu passei para César e Paulinho, mas é a mesma vinheta. Quem gravou para mim foi o César e Paulinho, né? Vamos ver se eu acho aqui. Acho que sim, quer ver? Vou voltar rapidinho, para não tomar muito tempo.
gravaram, tá aqui, achei. Eu vou colocar aqui. Vou colocar, ó, é aqui mesmo. Vou aumentar o volume de novo. Aqui, ó. Ô, Luiz. Luiz. Essa aqui. Deixa eu ver. Você com expectativas e transformações. Conhece melhor como um terapeuta. Muitos benefícios você há de encontrar, principalmente na área de saúde mental e emocional. Mas tem uma consulta. Aqui, ó. Alegria, Luiz Ronaldo. Era essa aí, ó. Alegria, Luiz Ronaldo. Aliás, foi o Lucas, o Edmilson, que bolou essa vinheta para mim, né? E outra também, aí eu comecei a usar na abertura, essa sensacional, quer ver? Essa eu uso até hoje, ela tá aqui, ó. Agora, aqui. Vambora. Oi! Eu e você, aqui na Clube. Pode. De amor também. Se preciso, ele chora contigo. Mas agora. Uau! Oi, estou chegando aqui na Clube. A partir de agora é proibido ficar triste. Eu e você. Sempre na maior, nunca na menor. Gostaram? Ô, Luiz, adoramos essas vinhetas, são ótimas. Dá pra ver realmente o brilho nos seus olhos que você tem até hoje, referente a essas vinhetas que a gente ouviu, essas músicas. E você quer ver, eu com público, eu com gente na minha frente, eu sou outro. Se vocês me consideram um bom comunicador aqui no estúdio, se você me vê com auditório, com público, aí vocês vão me achar ótimo, tá? Porque eu me transformo mesmo. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Essa é uma característica minha. É uma responsabilidade muito grande, né? Ó, esse microfone aqui. Não me falha a memória, é o quarto poder. Então, é a voz que anima, é a voz que reconcilia, é a voz que leva emoção, que aproxima as pessoas. Né? Eu tinha um quadro, que esqueci de falar, é Onde Anda Você? Esse é outro quadro que eu tinha. As pessoas escreviam cartas procurando alguém. E eu li as cartas para ver se dava oportunidade, né, de alguém estar ouvindo e encontrar essa pessoa. Era um irmão, era um filho que está desaparecido. Onde anda você? Outro quadro que eu tinha é Ajude-me, por favor. Era campanhas que eu fazia, eu ganhava cadeira de rodas, colchão d'água, cestas básicas, eu entregava na região fraldas, gente, vestido de noiva, cama, guarda-roupa, tudo eu ganhava ali. Eu lia as cartas, né, as pessoas pedindo e eu tinha retorno, grande retorno. É tipo uma porta da esperança. Ajude-me, por favor. Eu tinha esse quadro, Onde Anda Você, e o outro quadro, esse foi um estouro de sucesso. Era... deixa eu lembrar aqui. Eram Classificados do Amor. Lembrei. Classificados do Amor. Em minhas mãos, lembra da música? Em minhas mãos a carta da cidade de Pontal, ouvinte que escreve com pseudônimo de Mariposa Apaixonada. Aí eu li a carta, ela falava, sou uma mulher separada, eu tenho um filho, quero encontrar um companheiro assim, com situação definida, que seja romântico e tal. Entendeu? Então eu aproximava e muita gente se conheceu e casaram através desse quadro
classificados do amor. Luiz, você tem alguma lembrança de nome de algumas pessoas que se casaram devido a esse quadro? Alguém que te retornou, alguma história que veio de retorno? Não, não tenho. A única lembrança que eu tenho é que eu realizei o casamento de um casal surdo-mudos, porque na época ninguém queria realizar esse casamento, porque eles tinham essa deficiência de surdo e mudo. Mas eles faziam a leitura labial muito bem, e aí uma família veio me convidar para ver se eu aceitava ser o mestre de cerimônia do casamento, né? Isso foi em Jaboticabal, e eu fui. E deu certo, eu fiz. Esse casamento foi lindo, com a marcha nupcial, eles entraram, ela de noivo. Isso aí muitos filhos, muitos bebês receberam meu nome. Eu conheço os 3 ou 4, mas tem mais. Aqui mesmo em Itaquaritinga, eu conheço os 2 que receberam meu nome. Aqui a clube aqui tinha uma grande audiência na época do jornal, né? Então essas homenagens eu recebia bastante. Você deve ter ouvido muitas histórias, né, Luiz? Experienciado muitas histórias, né, ao longo desses anos, né? Livro. Ah, é? Como? Estou escrevendo um livro, estou contando essas histórias. Esse livro, o nome do livro é... Estou muito emocionado, sabe? O nome do livro. Se quiser tomar uma água. Daqui a pouco eu lembro. E quando vai ser lançado esse livro, Luiz? Já tem uma previsão? Possível lançar, eu quero fazer 2 edições, né? 2 partes do livro, né? A primeira parte vai até na clube, vai parar aí na clube os shows que eu fazia em circo. Mandei fotos aí, eu fazendo show em circo. Show Emoção 2000, Luiz Ronaldo e suas bailarinas. Aí é um circo, ó. Esse é o circo classe A. Né? Aí eu estou fazendo um personagem, Trambique Soriano, era um show teatro revista. Eu fazia personagens, eu dublava, né? A Trambique Soriano era Ronaldo Limão, o Chico e a Chica. Você foi fazendo Mato Barias. Eu dublava, né? Fazia. Tinha um momento da oração na hora do show. Eu também tinha um momento da tradução musical. Eu traduzia música, já tinha as músicas traduzidas aqui na minha mente, né? Eu fazia ao vivo. E assim a gente era convidado para jantares. O povo, a região recebia com muito carinho em suas casas. Antes do show, a gente ia lá jantar nas casas das pessoas. Olha, eu fiz um trabalho maravilhoso. E um trabalho que eu fiz que pouca gente sabe, vai pegar muita gente de surpresa. Eu tive uma trupe, Luta Livre de Mulheres. LL, Lindas no Ringue. E como que funcionava? E como que funcionava essa trupe? Tinha os lutadores famosos que vinham de São Paulo aqui, chegavam em Ribeirão e treinavam as meninas, luta livre, treinava as meninas. Então eu ia no ginásio esporte, montava seu ringue e eu era o apresentador e tinha o juiz, tinha tudo. Então eu tinha a Mariazinha, eu tinha Lu Trovão, eu tinha Tina Raio, e que mais? A Zulu, a africana. Éramos mais 5, mais ou menos, 6. E elas lutavam entre si no ringue. E era maravilhoso, né? Eu fiz esse trabalho muito tempo, Pitangueiros, apresentei Sertãozinho, apresentei Jaboticabal,
apresentava. O único a dificuldade, até fui na Porta da Esperança, vocês vão acreditar nisso? O Santos me Acreditamos. recebeu lá. Vamos abrir a Porta da Esperança. Aí apareceu. E eu levei duas das lutadoras lá, levei a Tina Raio e a do Trovão. Porque o meu sonho era ganhar um ringue, era ter um ringue. Eu alugava ringue para fazer a apresentação. E elas foram lá, elas lutaram lá com o Silvio Santos fez e tal. Mas na hora que ele abriu a Porta da Esperança, não tinha doação, não tinha ringue nem. Muito legal, Luiz. Luiz, agora eu quero passar a palavra pro Fernando, que ele tem uma perguntinha muito legal para te fazer. Então vamos lá. E, Luiz, voltando, né, na época da Rádio Clube, quantos anos que você atuou na Clube, em Ribeirão Aí Preto? eu cheguei em 81, eu fiquei até 81, 88 mais ou menos. Não, 81, 86. Depois eu fui para a Rádio 79. Na 79 que eu fui para a Rádio Globo São Paulo. Eu fiquei uns 6 anos mais ou menos. 6 anos na Rádio Clube. Muito bom. Na época, era eu, Paulinho Boa Pessoa, tinha o Santos, como é que chama? Os mais? Caio Santos, Sebastião Xavier, Osmar Hamilton, esse time aí, tá? Depois veio, trocou, saiu o Paulinho, entrou o Jô Fabiano, que hoje mora em Marília, é advogado, é formado, tá lá. Jô Fabiano. Depois do Jô Fabiano veio o Léo Oliveira. Aí, o que mais? Esse time, eu tinha muita rotatividade, né? Eu ia ficando. Até que um dia eu saí e fui para São Paulo trabalhar na Rádio Globo. 85 eu trabalhava em Ribeirão, na Clube, e viajava e fazia na Rádio Capital, apresentava na Rádio Capital. Onde eu conheci o Zé Bétio, Afanásio Jazade, trabalhei com o Barros de Alencar, uma boa, um time bom. Sempre trabalhando ao lado de grandes profissionais e aprendendo com eles, né? Então, fui aprendendo assim. Hoje, estou com... Faz as contas aí, eu estou com 73. Vixe. Eu comecei com 19 anos. Quanto tempo? Tá? 53, quanto dá? Por aí. Eu quero lembrar o nome do meu livro. 54. É importante o nome do meu livro. Tão importante, um título tão legal que eu bolei. Mas eu estou bastante emocionado aqui conversando com você. Oh. Não tem essa, sabe? Falar assim, não adianta. Esse microfone aqui dá frio na barriga. Dá, não é? Você vai entrar no palco, fazer um show, tudo dá um friozinho na barriga. Eu tenho muita saudade de Ribeirão. Eu gostaria de estar em Ribeirão, até voltar para Ribeirão, terminar meus dias, minha vida em Ribeirão, numa rádio, mas mudou muito hoje, né? Antigamente a gente trabalhava, tinha registro em carteira de direitos trabalhistas, hoje não tem mais. Hoje praticamente tudo é comissionado. Você dá uma porcentagem para a rádio, outra porcentagem é sua, depois você tem que vender para tirar o seu, fazer o seu salário. Hoje é um pouquinho mais complicado, né? Não são todas as rádios, mas a maioria está assim. E Luiz, Esse sistema aí. você falou que depois da Rádio Clube, né, você foi para outra rádio e depois dessa rádio você foi para Globo, né? Como que foi essa sua ida para São Paulo, né, para a capital? Maravilhoso, hein? Como que foi isso? Deixa eu contar para você. Aí eu trabalhava Gilberto Barros, Paulo Lopes, que mais? Fábio Pimentel, e o Calé, o famoso Calé, caminhoneiro, comunicador dos
Tinha o Paulinho Boa Pessoa, tinha também o... Era um time, assim, fantástico, eu fui muito bem recebido, e o horário que eu fui fazer um horário da madrugada, show da madrugada, da meia-noite às 5 da manhã, se não me falha a memória. E eu fui trabalhar e um mês, 2 meses mais ou menos, se você somasse a audiência na época de 3 emissoras de rádio famosas, lá não dava nem audiência, não chegava nem perto. Porque, como a Vitória acabou de falar, ela sentiu, ela viu em mim. É assim, é amor mesmo. Uma vez o Garrincha pegou a bola, o Garrincha das pernas, para a ponta direita, número 7. Ele pega a bola, ele avança, passa por um, passa por dois, por três, chega cara a cara na frente do gol, o goleiro fazendo assim, ele fazendo assim, assim. Aí ele bate no vão das pernas do goleiro, faz o gol. Aí os repórteres, no final, no intervalo, vieram perguntar para ele: Garrincha, você quase mata a torcida do coração. Você demorou para chutar aquela bola. Ele falou: o goleiro queria abrir a perna. Então, para ele era tão simples aquilo, né? Para ele era uma brincadeira, era tão simples. Hoje, eu dou curso de oratória, falo em público, eu sou professor eu ministro curso de oratória. E um dos medos, maiores medos, isso nos Estados Unidos já foram feitas pesquisas, o maior medo que a humanidade tem é o medo do microfone, falar em público. Depois é a morte. Eu achava que era a morte mesmo, morrer, mas não é. É aqui, ó, falar aqui. Tudo pesquisa. Não sei se já mudou isso, né? Mas realmente. Aí eu fui recebido lá, muito carinho. Eu jogava num time muito bom. Os artistas me convidavam para almoço. Zezé de Camargo, Leonardo, todos os artistas iam lá, passavam por lá, davam entrevista, visitavam, traziam presentes para mim. Tem muitos presentes de artista. O Ângelo Máximo, Ricardo Braga, que Deus o tenha, e se tornou meu irmão também. Eu jogava bola na casa do Jair Rodrigues, Deus o tenha também, né? O Jair, isso, futebol society. Foi muito bom o meu convívio lá na Globo. Aí o que aconteceu? Eu não queria ficar nesse horário da meia-noite às 4 da manhã, 6. Eu ia ficar marcado como comunicador da madrugada. Eles nunca iam me dar oportunidade para fazer um horário de dia. Aí a minha terra natal, lá Corumbá, um político que era o filho do Rachid Saldanha Dese, ele ganhou uma concessão e ia colocar uma rádio lá na minha terra natal. E esse Farid, que me indicou, me deu a ideia para eu trabalhar em Ribeirão, era um assessor deles, era um dos assessores, e falou para me contratar, para ir lá abrir essa rádio, dirigir, comandar essa rádio. E eles entraram em contato comigo e eu peguei, conversei com o advogado da Globo na época, ele fez uma proposta excelente, milionária na época, né? E não é que eles toparam? Tinha uma multa de 2 milhões na época, né? Eu ganhava corrigido por RTN, ganhava muito bem, meu salário foi multiplicado por 10. Eles alugaram uma casa para mim, era uma mansão, tinha piscina, era tudo bom do melhor. Mas e aí? Ele ia sair, o Flávio Dez, é o nome dele, ele já faleceu. Ele ia sair candidato a governador. E estava montando essa rádio. Aí os partidos lá racharam, dividiram e não tiraram o nome dele da candidatura de governador. E ele resolveu, ele não ganhava concessão, não liberava concessão para colocar a rádio, eu já fazia três meses que estava recebendo,
e fora do rádio. Recebendo e fora do rádio. Isso também estava me angustiando. Aí eu fui lá e fiz uma proposta para ele. Vocês não acreditam. Eu abri mão dos 2 milhões, abri mesmo. Falei, claro, vou fazer o seguinte, você faz a minha mudança de volta para Ribeirão, porque quando eu saí de Ribeirão, eu não entreguei a casa, eu deixei meu irmão morando nela. Faz a minha mudança de volta para Ribeirão, me dá um salário aí para eu me manter 3 meses. Tá tudo certo, rasga essa multa, esse contrato, acabou, tá tudo certo. E aí fez. Não ia fazer, né? Abrir mão dessa multa. Ele fez, eu voltei. Não durou 2 meses que eu estava em Ribeirão, a Rádio Cultura de Campinas me chamou para lá. Aí eu peguei tudo, fui para Campinas. Trabalhar na Rádio Cultura de Campinas. Eu era um nômade do rádio, né? Não parava, não parava. É que nem jogador de futebol, né? Não deixava. Locutor bom não ficava muito tempo numa rádio, não, que chamavam mesmo. Chamavam mesmo, era uma disputa muito boa. Ô Luiz, é uma história muito legal, muito emocionante. A gente está vendo que você está se emocionando também. A gente está vendo, você falou sobre isso também. É muito legal saber sobre essa ida sua a São Paulo, como que foi, como que você se sentiu lá também. Isso é muito legal compartilhar com a gente. E a gente está vendo aqui atrás de você, tem meio que um pôster, né? Escrito Nossa Rádio. Isso, é a rádio web que eu tenho. Você pode explicar para a gente um pouquinho sobre o surgimento dela, como que Faz 5 foi? anos que eu tenho essa rádio, nossa rádio web. O nome da rádio é nossa. Eu falo, a minha rádio é nossa. Né? E ela fica 24 horas no ar. Lá no Play Store, você coloca nossa rádio web separado, baixa o aplicativo. No Radiosnet também você pode baixar o aplicativo. Aliás, todo mundo deveria ter o aplicativo Radiosnet no seu celular. E com Radiosnet você ouve qualquer rádio do mundo. Até do Chique na Bahia você ouve. Qualquer lugar. Garanhuns, qualquer lugar. Você escolher a cidade, lá você ouve. E eu faço o programa das 7 da manhã às 9. E a primeira hora, das 7 às 8, você pode me ver no TikTok. O TikTok é @Luiz Ronaldo, tudo minúsculo, né? Luiz Ronaldo 06. @Luiz Ronaldo 06. Você entra lá no TikTok e eu faço, como eu estou aqui com vocês, as pessoas me veem no TikTok, eu fico mandando alô, eu faço oração, eu faço o pensamento do dia, eu conto a história por trás da canção. São partes que eu tenho que eu levo até às 8 horas. E depois das 8 eu sigo só pelo aplicativo. Então eu tenho alguns patrocinadores e é difícil você sustentar uma rádio web porque ela enquanto na Europa e em outros países ela já faz sucesso, a rádio web, alguns falaram para mim que alguns veículos já estão saindo de fábrica com esse dispositivo de web para você sincronizar a rádio web. Aqui não chegou ainda. Mas as pessoas têm muita dificuldade em acreditar em rádio web ainda tem. Infelizmente ainda tem. Sabe? É difícil porque eles querem ouvir. E tem que ouvir no celular. Né? E aí? Ou então no computador. Então às vezes vai pela amizade, consideração, isso acaba até patrocinando. Mas eles não esperam muito retorno pela rádio web. E hoje também a internet, os aplicativos, o hábito de ouvir rádio já diminuiu bastante. Diminuiu muito, está diminuindo cada vez mais. A pessoa coloca lá nos aplicativos, escolhe as músicas, seleciona, vai ouvir. Tudo isso aí criou uma barreira, mas não que o rádio vai deixar de existir, jamais. O rádio será o eterno companheiro, jamais deixará de existir.
E Luiz, ao longo desses, 54 anos de profissão, de radialista, você poderia contar um pouquinho pra gente qual foi o momento mais marcante pra você na sua carreira, aquele que você fala assim, esse me marcou muito. Como marcou, hein? Ah, vou contar duas. Eu trabalhava aqui na Canamu FM, aqui em Itaquaritinga, fazia de manhã, trabalhava na Canamu. E um dia, né, eu trabalhava das 4 às 8 da manhã. Um dia apareceu um casal na rádio, de madrugada, querendo falar comigo. Oi, prazer, você. E a esposa dele estava grávida. Minha esposa está grávida e tal. Nós somos da cidade de Itápolis. Eu gostaria muito que você fizesse uma campanha. Nós não temos nada, o nenê vai nascer, não tem roupinha de nenê, não tem nada. E gostaria que você me ajudasse, nos ajudasse. Eu falei, pois não, eu anotei o nome deles. E dali mesmo eu já comecei a campanha. Eles foram embora. E eu comecei a campanha. Mas eu ganhei roupas. Mas ganhei roupa. Você nem imagina. Quanto de roupa, de enxoval, de bebê eu ganhei. Até leite Nano. Aí um domingo, como ele tinha me deixado o endereço, coloquei tudo no carro e fui levar lá. Aí então, fica 40 quilômetros daqui, mais ou menos, 35. Fui lá. Aí cheguei lá, ô, sou Ronaldo e tal, tudo bem, bem. O nenê já tinha nascido. Tinha nascido, eu estava bem recém-nascido mesmo. Aí eu falei, olha, você foi abençoado, vocês foram abençoados, abriu o porta-malas, tanta roupa. Aí ela chorava de emoção, não tinha nada. Ganhou fralda, ganhou carrinho, ganhou tanta coisa, sabe? E eu fiquei muito, muito feliz. Aí ele me chamou para tomar um café, né? Já tomei um café com ele, ele falou, agora você vem aqui que eu vou te dar um presente. Olha só. Aí ele me levou lá no fundo, assim, era tipo um sítio, né? E um chiqueiro, e um porco, uma porca enorme, deitada, e um monte de porquinho lá, mamando na porca. Aí ele falou, eu quero dar um porquinho para você, ó. Você, até o Natal, ele já vai estar no pronto de você matá-lo, sacrificá-lo, né? Tal. Aí quando ele falou isso, rasgou meu coração, porque eu sou contra isso. Mas eu segurei firme, né? A onda. Ainda falei para ele, falei, mas como que eu vou levar esse porquinho? Eu não tenho onde criar esse porquinho, não tenho onde colocar. Ele falou, não, seu Ronaldo, você escolhe e deixa-o aqui. Eu vou tratar dele, vou cuidar dele. Chegar no final do ano, no Natal, o senhor vem buscar. Se precisar, eu sacrifico, você já leva ele só para... Nossa, doía, arrepiava. Aí tinha no meio de todos, tinha um que era amarelinho com pontinhos pretos, assim, sabe? Falei, quero esse aqui vai ser meu. E era um macho. Era um machinho. Aí, tá bom. Aí despedimos, embora, passou. Quando foi um dia, estou lá fazendo o programa, ele chega. Ô, senhor Ronaldo, tem uma boa notícia para o senhor, não. O que foi? O porquinho morreu? Não foi isso, não. Deu uma peste lá, matou tudo. Todas as criações que eu tinha, galinha, morreu tudo, pato, aquela porca, os porquinhos, todos morreram. Só o seu que não morreu. Acredita? Só o seu que não morreu. E eu vim pedir aqui para você me dar esse para mim, dar ele de volta para mim, e com ele eu vou cruzar e vou fazer uma nova criação de porcos. Nossa, nem precisava me pedir, pode sim, não.
assim foi feito. Legal, né? Outra, essa aqui é forte. Tem cada história. Eu fui fazer um show numa cidade lá em Taquaral. Taquaral, porque tem um Taquaral aqui perto de Bebedouro e tem Taquaral lá perto de Santa Lúcia, Américo Brasiliense. Fui fazer um show no circo. Estava lá no camarim, lá esperando a minha hora de começar o show. Estava vendendo ingresso e o dono do circo falou: Ronaldo, tem um senhor aí que eu fazia aqui na 1, eu fazia a campanha Leite é Vida. Até hoje ela existe. Hoje, quinta, hoje, foi entregue leite e pães numa casa. E quando eu fui embora daqui, essa família falou: não vai morrer essa campanha, nós vamos cuidar dela. Até hoje ela existe. Leite é vida. As famílias vão lá, recolhem pão e leite. Até hoje ela existe. Aí ele está com uma flor. E o que eu vi lá, um saquinho com caixinha de leite. Ele veio, apertou minha mão. Inhé, o apelido dele é Inhé. E numa outra mão tinha uma corda, uma corda toda enrolada assim. Ele falou: olha, eu trouxe aqui para você esse leite, para a sua campanha Leite é Vida. Essa flor, pela nossa amizade, me deu a flor. E essa corda, eu tenho uma história. Essa madrugada, eu ia me matar. Eu tenho 2 filhos advogados que estão fora. Eu vivo aqui numa chácara aqui, abandonado. Eles não ligam para mim. Eu estava decidido a me matar. Eu me enforcar. E ouvindo o seu programa, você deu uma mensagem. Você falou que ninguém tem o direito de tirar a vida, porque nós não somos donos das nossas vidas. E não somos mesmo. A vida é de Deus. E aí aquilo bateu forte em mim. Eu refleti bastante, não tive coragem de eliminar a vida que Deus me deu. Aí ele me deu a corda. Eu recebi de todo o coração. E saiu, foi lá. Eu coloquei a corda no porta-malas do meu carro. Vamos ver. E passou. Um belo dia, estou eu saindo para fazer show lá em Bebedouro. Eu desci assim por Vista Alegre. Tinha um acidente na pista, um homem ajoelhado, pedindo socorro. Minha mulher está morta, meu irmão. Acidente, o caminhão bateu, o cara não parou, ele fugiu. Pegou o lado dela. E o que eu vou fazer da minha vida sem a minha mulher, aquela coisa. E mais 2 rapazes que viram, correram atrás do caminhão para pegar o cara lá na frente. E chegou um senhor com um carro, que queria tirar o carro da pista e não tinha corda. Aí eu falei: eu tenho essa corda. Aí lembrei da corda. A utilidade dela, né? Assim, para tirar o carro, porque ele estava assim, enviesado na pista, né? E outros acidentes poderiam acontecer. Aí eu emprestei, tirou, puxou com uma caminhonete, puxou mais um pouco, colocou fora. Aquele moço chorando, né, copiosamente. Foi muito triste essa cena. E tem mais, né? Mas essas aqui já são fortes, né? Muito fortes. São histórias bem emocionantes, são Nossa. histórias muito emocionantes. E Luiz, para fechar aqui, eu quero saber de você. Qual é a importância do rádio para a cidade de Ribeirão Preto? O que você acha? Qual que seria essa importância? Não só para Ribeirão, né? Para o estado de São Paulo. Quantos locutores estão fora de Ribeirão Preto que começaram aí? Você Franco passou pela Clube,
passou por aí. Quantos comunicadores, né? O Celso Portiolli, quando eu trabalhava na Clube AM, o Celso Portiolli fazia FM. Ele era o Celcinho. Né? Então, é um celeiro muito grande, muito capacitado, muito recheado de talento, sabe? Muita gente boa. Hoje tem mulheres também, locutoras, vozes maravilhosas, lindas. Tem quantos? Então, em Ribeirão, para muitos, olha a ideia na cabeça, muitos usam Ribeirão como trampolim para cair em São Paulo. Ela vai para Ribeirão porque lá é uma vitrine muito grande, você ganha destaque e o pessoal de São Paulo vem te buscar, você vai trabalhar lá. Aí vai jogar na seleção brasileira do rádio lá. Nossa, o rádio em Ribeirão não tem nem uma palavra, assim, é incrível, é fantástico, é tudo de bom, é maravilhoso, Ribeirão. Fantástico, é muito produtivo, sabe? Muito talentoso as pessoas aí, imitadores, cantores. Né? Eu tenho uma amiga, a Márcia Schiavone, né? Também passou a trabalhar com o Paulinho nos shows, ela tocava violão e cantava, uma grande cantora. Tem tantos e tantos, o Edmilson, o Lucas, que é um grande imitador, narradores esportivos, então nem se fala. Tem muita gente boa, muita gente. E muitos que não foram. Não saíram de Ribeirão, não quiseram ir. Sabe? Que eram tão bom quanto os demais. Então que optaram ficar. Receberam proposta e não foram. Preferiram ficar. Então nota 1000 para Ribeirão Preto, em termos de rádio. Não só para rádio, mas também para cantores, imitadores, para todas as rádios praticamente, divulgando aí no rádio em Ribeirão, é sucesso. O carimbo é sucesso. Sucesso. E Luiz, a gente poderia ficar aqui a noite toda, né, conversando. São muitas histórias, né, são muitas vivências, né, ao longo da sua carreira profissional aí como radialista. Mas infelizmente a entrevista do projeto Memória da Comunicação está chegando ao fim, né, aqui. E essa produção tem a orientação do Gil Santiago, né, e mais uma vez no audiovisual Andrei Violante e Pedro Kassab. E Luiz, agradecemos sua presença aqui, né, por compartilhar essas experiências, por aceitar o nosso convite, né, compartilhar um pouco dessas histórias tão pessoais para você, né. E vou passar a palavra agora para a Vitória. Luiz, muito obrigada novamente. Foi incrível todo esse processo com você, acompanhar a sua história. Desde o momento que a gente entrou em contato com você até agora, foi incrível saber sobre você, viu? Muito obrigada. E eu também quero agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou durante esta entrevista. Agradeço ao meu companheiro Fernando Otávio também. Esse programa está disponível no canal do YouTube Rádio Naerp ou pelo site Memória da Comunicação, tudo bem? Muito obrigada, Luiz, novamente. Estamos muito felizes por você ter aceitado o convite. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigada a todos que colaboraram com esse projeto, com esse episódio. Eu me sinto super feliz e agradecido. Eu te agradeço, muito obrigado. Obrigado mesmo, fundo da alma, coração. Ribeirão Preto faz parte da minha história, da minha vida. Eu tenho grandes amigos aí. Eu tenho certeza que tem muita gente que gosta de mim também. Nós fizemos um trabalho saudável, limpo, honesto, maravilhoso. Boas marcas eu deixei, boas marcas eu também recebi. Não só no meu coração, mas na minha alma, através de cada um. Muito obrigado. E, como eu digo sempre, um beijo fundo para todo mundo e até de repente. Obrigada a você e até a próxima. Obrigado, Luiz. Você acompanhou
mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Pedro Casseb. Coordenação, Gil Santiago.